Queridos irmãos e irmãs, vamos meditar na liturgia da quinta-feira da primeira semana da Quaresma. A liturgia da palavra traz em sua primeira leitura a oração de Esther. Esther, ela estava sofrendo muito porque o seu povo tinha sido condenado à morte, o povo judeu. Esther, ela, rainha, não poderia se apresentar ao rei se não fosse chamado por ele, porque se ela se apresentasse, ela poderia ser colocada para a morte imediatamente se o rei não estendesse seu cetro para ela. O que fez a rainha Esther na sua angústia foi se colocar diante de Deus, foi rezar, suplicar, foi fazer penitência para que Deus pudesse dar uma solução para a situação angustiante que ela estava vivendo. E o interessante é que Esther sente no seu coração que a sua única segurança seria Deus. Por isso ela vai dizer: Senhor, venha ao encontro da minha orfandade. Eu estou órfão, não tenho ninguém que pode me libertar. E diante desta oração na presença de Deus, Esther também fala do poderoso inimigo, que ela jamais poderia vencê-lo se não fosse pela graça de Deus. Esse momento de Esther na presença de Deus fez com que ela ficasse esplendorosa de beleza. A rainha Esther já era bela fisicamente, mas o que Deus fez foi com que ela se tornasse bela interiormente. A oração põe em nós uma beleza muito grande. E essa beleza que é colocada dentro de nós na oração, exatamente para isso, para tocarmos os corações duros, para podermos vencermos toda a maldade do inimigo. E quando Esther se aproxima do rei, o rei se encanta pela beleza de Esther, estende o seu cetro e ouve o pedido de Esther. E diante do pedido de Esther, tudo pela providência de Deus, o rei, ele, ao contrário de deixar exterminar o povo judeu, ele manda exterminar aqueles que se levantaram contra o povo judeu. Quem reza, tudo alcança. Por mais difícil que seja, Deus está ali sempre para ouvir a nossa súplica. Por isso que o Evangelho de hoje vai dizer: batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Procurando exatamente em Deus a solução para as nossas dificuldades, imediatamente Deus, na sua providência, ouvirá o clamor que sobe do nosso coração e nos concederá aquilo que é necessário para a nossa vitória. Por isso, se nós confiarmos em Deus, Ele jamais deixará de providenciar o necessário para as nossas vidas. Ele faz até um questionamento para nós, dizendo: se vós que sois mau, se o vosso filho pedir um ovo, vós dareis um escorpião? Se pedir um pão, vos dará uma pedra? Se nós que somos maus, imaginemos Deus na sua bondade, na sua fidelidade para conosco, jamais lhe deixará de ouvir o nosso clamor. É por isso que na Quaresma
nós temos a oração como uma das armas para combater as constantes guerras que nós travamos. Mas é preciso entendermos, a primeira guerra que nós travamos é dentro de nós. Quando nós nos desarmarmos totalmente de todas as armas que nós trazemos, como fez Esther, em vez de ficar magoada, murmurando, reclamando pela má sorte do seu povo, ela se desarmou e se colocou na presença de Deus. E no se colocar na presença de Deus, Deus ouviu todo o seu clamor e lhe deu a força necessária para que ela pudesse se tornar aquela que encantaria o coração do rei. Na oração, nós encantamos o coração do nosso Rei Jesus, porque Deus, diante do clamor, da oração daqueles que o ama, não ficará insensível e nos dará tudo o que é necessário para a nossa vitória e, consequentemente, a nossa plena felicidade, que só em Deus poderemos encontrar, como encontrou Esther, como encontrou todas aquelas que confiaram plenamente em Deus. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.